Quantos creem nisso? Então abra as tuas mãos. Queridos, não vou pregar sobre isso, mas preste bem atenção no que eu vou te falar. Olha, eu não sei quanto a você. Na verdade, eu também sei um pouco sobre você, baseado no que eu vou falar. Eu e você precisamos desesperadamente, todos os dias, em todos os momentos, nos submetermos, nos expormos à ação da presença, do poder, do Espírito Santo de Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através da consagração, através do jejum, através do quebrantamento. Precisamos, pastor, desesperadamente, porque na verdade a palavra do Senhor diz, e essa canção ela traduz bem isso: nós somos pó, fomos feitos do pó da terra. E não precisa ter muito conhecimento para saber que uma terra não bem arada, uma terra não bem regada, você pode cavar com enxadão, com picareta, você pode plantar o que for na terra seca não dá nada. Olha ali, olha bem perto de você aqui, as reportagens acerca do Nordeste nesses últimos dias. A terra está rachada, esturricada, o gado está morrendo, tem gente morrendo, a plantação já morreu toda, porque não tem chuva. Se não tem chuva, não tem fertilidade. Se não tem fertilidade, não tem como plantar. Se não tem como plantar, nada literalmente sobrevive ali à volta. Eu quero que você entenda, meu irmão, é que essa terra seca que somos nós, se não deixarmos o Espírito Santo encharcar os nossos corações, você vai ter muito problema. Você vai ter dificuldade de amar, você vai ter dificuldade de perdoar, você vai ter dificuldade de liberar, você vai ter dificuldade para tudo que envolve as tuas emoções. Você vai encontrar 1001 barreiras para realizar as coisas. Por quê? Porque a terra está seca. Aí a palavra bate. É como se fosse uma bolinha de ping-pong, ela bate e volta, e é por isso que há muitas pessoas que entram na igreja e saem da mesma forma, porque o coração está como terra esturricada, terra seca, terra rachada, e a semente não penetra. Mas quando nós somos regados pelo rio de Deus e pela presença do Espírito Santo, a coisa muda. Irmão, você já viu o crente cheio do Espírito Santo? Você já viu crente cheio, crente embriagado pelo poder do Espírito Santo? É perigoso abraçar até cachorrinho na rua. Bêbado é fichinha para ele, meu irmão. Bêbado é fichinha, ele se atraca com os bêbados, se enrosca naquele cheiro de mofo, naquele cheiro de azedo, e vamos que vamos. Porque ele está regado e cheio da presença do Senhor, amém? E o coração está pronto. Diga assim comigo: prepara meu coração, Deus. Prepara meu coração, Deus. Prepara meu coração, Deus. Mais uma vez, prepara meu coração, Deus. Aleluia. Então fica, deixa aqui. Pastor, como que eu rego meu coração? Terça-feira, 5:30 da manhã, vem regar seu coração aqui, meu irmão. Quarta-feira, 5:30 da manhã, vem regar seu coração. Quinta-feira, 5:30 da manhã, vem regar o seu coração na oração, na busca. Você sai redondinho da presença dele, meu irmão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar por aquilo que ele é. Obrigado, Jesus. Obrigado, pessoal do louvor. Deus abençoe vocês. Aleluia. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Enquanto você se assenta, você já vai estar abrindo a sua Bíblia comigo. Aí, em 1 Coríntios 4, 1-5. Eu não sei quanto a você, mas precisamos sempre alimentar expectativas nos nossos corações em relação àquilo que Deus vai fazer. Quantos de vocês podem crer juntos comigo que antes do final desse ano Deus vai nos surpreender? Deixa eu perguntar de novo. Quantos de vocês podem crer juntos comigo que antes de terminar esse ano Deus vai nos surpreender? Você vai ver só, meu irmão. Prepare o seu coração. Por isso que nós estamos falando sobre fidelidade. Meu irmão,
De repente, durante todo esse ano, você teve dificuldade de ser fiel ao Senhor. Deus não é mesquinho e, de certa forma, Ele também não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Nós temos a oportunidade de engrenar nesses próximos dias, semanas, que restam para terminar o ano e decidirmos, até onde não fui nesse exato momento, serei fiel ao Senhor. Amém? Então, decida. Eu quero mais uma vez despertar o seu coração nessa noite. Eu quero pedir também aos líderes, nessa próxima quarta vai ser a segunda palavra sobre fidelidade, para os líderes, aberto para toda a igreja. E eu quero fechar também nessa próxima quarta falando sobre fidelidade com os líderes. E nós queremos novamente realizar uma aliança de fidelidade. Uma aliança de fidelidade com Deus, porque fidelidade está muito longe, conforme nós cantamos, daquilo que expressamos através de palavras faladas e cantadas. Fidelidade tem que estar atrelado, associado a um comportamento e estilo de vida. Você já pensou, Josi, se o Marcão dissesse para você, te amo, linda, querida, meu amor, e o cara está chegando em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, faltando... Que amor é esse, Josi? Fala para mim. Fala para mim que amor é esse. Você vai dar um chute. Não. Você vai chamar primeiro para a gente orar, para restaurar, mas se não acontecer, alguma coisa vai acontecer aí. Quantos entendem que fidelidade é comportamento prático? Fala assim comigo, fidelidade é comportamento prático diante de Deus. Então, querido, eu quero desafiar você mais uma vez. E no domingo que vem, nós vamos ter uma bispa, uma apóstola de Deus pregando aqui, amém, queridos? Pastora Adriana. Faz tempo que ela não prega, né? Quantos estão com saudade das pregações da pastora Adriana? Vai assim, ai. Ih, mano, ela tá um doce, tá um amor. Você vai se melar de amor de Deus aqui domingo que vem, amém? Vai ser fantástico, você não pode perder. Nós tivemos a sexta-feira a programação das crianças, noite do pijama, adolescentes, foi muito legal. Até pensei em dar uma passadinha das crianças, mas já era meio tarde, muitos deles dormindo, mas passamos por aqui. Tinha uma galera aqui se derramando em Deus. E no sábado nós tivemos o casamento da Tami e do Rafa. Tami, a princesa primogênita do pastor Sebastião. Tem mais 2, o segundo está encaminhado e a terceira também já está encaminhada. Amém, Daiane? Eu creio, no nome de Jesus. Aleluia. Os pastores Sebastião estão conosco. Queria que eles ficassem em pé. Eu sei que você sabe que eles estão aqui. Eu sei que você os conhece, mas... Aleluia. Honrá-los e continuar orando por aquela obra ali em Dourados, que vai de vento em popa, mas a sua oração pode fazer o negócio ficar melhor. Aleluia. Quantos acharam aí? 1 Coríntios 4, 1 a 5. Então vai lá, meu irmão. Enquanto você continua procurando, deixa eu dar mais uma dica para você aqui. Essa peça teatral que nós teremos com o grupo Giovanni Si, uma peça voltada para a família. Vale a pena você vir e convidar alguém para esse momento, porque vai ser um momento muito joia, muito precioso. Sinceramente, em todo esse tempo de ministério, de tantas peças e de tantos grupos teatrais que já vi, irmãos, esse é o top. Esse está entre os melhores, e eu arriscaria dizer o melhor. Você vai ter aqui uma oficina de arte, de encenação, de interpretação, mas de muito realismo debaixo de uma inspiração da presença do Espírito Santo de Deus. Então você não pode faltar. E vem preparado, porque Deus vai falar com você no nome de Jesus. Ok? Sexta às 20 horas. Vai ser o culto das mulheres para Deus, dos homens para Deus, das crianças para Deus, da igreja para Deus. Amém, mulheres para Deus? Muito bem. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Declara assim comigo, que os homens
nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora repita comigo: o que se requer de cada dispenseiro é que sejam fiéis. Mais uma vez, sejam fiéis. Aleluia. Nós falamos com os irmãos domingo passado, baseado em Mateus no capítulo 24, sobre a parábola dos talentos, que foi entregue pelo Senhor aos seus servos, 5, 2 e 1 talento. O que recebeu 5 e 2, eles multiplicaram, granjearam e apresentaram o fruto do seu trabalho ao Senhor e receberam um louvor baseado na fidelidade. Servo bom e fiel, tu fostes fiel sobre o pouco e sobre o muito, eu te colocarei. E aí Jesus, ele fecha aquela parábola embaixo, trazendo uma colocação, um enigma muito simples de ser decifrado, né? A quem tem, mais será dado. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E como a parábola fala, claro e especificamente, acerca da fidelidade, e no último versículo, quando ele encerra, falando acerca do servo infiel, você deveria pelo menos ter pego o talento que eu te entreguei, colocado no banco, pelo menos assim, ele não estaria tão defasado, e eu estaria, de certa forma, computando agora, né, os lucros, não daquilo que você negociou, mas pelo menos não teria desvalorização. E a Bíblia diz que ele pega, o Senhor pega o talento daquele que recebeu um só talento, e ele entrega aquele que recebeu 10 talentos. Aquele que tinha 5, que multiplicou mais 5, que ficou com 10 e agora recebeu mais 1, então ficou com 11. Porque quem tem, terá mais, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem tem o quê? A parábola é muito clara. Quem tem um coração predisposto a praticar, exercitar e viver a fidelidade. A fidelidade é uma chave. A fidelidade, ela é o principal aspecto em todas as estruturas de relacionamentos, sejam eles pessoais, profissionais e principalmente dentro daquilo que nós entendemos nas alianças bíblicas. Um dos principais aspectos que define a sua aliança com Deus se chama fidelidade. Um dos principais aspectos que define a sua aliança com a sua esposa se chama fidelidade. Eu duvido qual é a esposa, por mais que o seu esposo seja bom, mas ele é bom demais, ele tem um coração grande, ele tem um coração muito joia, ele tem um coração legal, mas ele tem um problema, ele é infiel para comigo. Eu duvido qual é a esposa ou qual o esposo que permanece ao lado do cônjuge infiel. Ele era tão bom, mas a bondade não foi suficiente para que essa relação continuasse de pé, porque a fidelidade é um aspecto imprescindível, importantíssimo. E Jesus, quando os servos vão se apresentar a ele, ele destaca a bondade, mas para efeito de recompensa, ele verifica, ele faz uma averiguação na fidelidade. Todos eram bons, mas 2 eram bons e além de serem bons, eram fiéis. Porque ele não entregou aquele talento na mão de um servo ruim, entregou na mão de um servo bom. Mas os outros 2, além de serem bons, eram fiéis. Então vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito eu vos colocarei. Declara assim comigo: a minha fidelidade a Deus não pode ser baseada em palavras cantadas e faladas. Minha fidelidade a Deus deve ser prática. Amém, queridos? E aqui nós encontramos Paulo declarando que o que se quer dos ministros, dispenseiros de Deus, é que cada um seja encontrado fiel. Então eu quero destacar alguns aspectos da fidelidade e gostaria que você anotasse aí para que você possa meditar depois, ministrar na sua célula depois. Amém? A fidelidade deve ser uma característica de todo cristão professo. Repita comigo: a fidelidade
deve ser uma característica de todo cristão professo. Quantos aqui nasceram de novo, receberam Jesus como único e suficiente Salvador? Quantos? Porque é você quem julga o seu coração, nós não podemos julgar e ninguém tem direito de julgar. Quantos se sentem encaixados perfeitamente nesse aspecto da palavra cristão? Eu sou um cristão, porque eu recebi Jesus, eu nasci de novo, eu tenho essa ideologia que me faz identificar com o Evangelho de Cristo Jesus, e por causa dessa ideologia eu sou um cristão. Quantos cristãos nós temos aqui? Quantos cristãos? Eu vou dar a chance para alguns, porque eu não sei, de repente pode ser que você virou a casaca no meio do caminho, né? E aí você está indeciso. Quantos são cristãos aqui nessa noite? Eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Amém, meu irmão? Diga assim para o seu irmão: parabéns. Nós somos cristãos, porque nós cremos nas boas novas, através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o que é um cristão, um crente professo? É aquele que fez votos, é aquele que confessa, que professa a sua fé. Por exemplo, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, creio na sua morte lá na cruz do Calvário, creio na sua ressurreição, eu creio que Ele está sentado à destra de Deus, eu creio que Ele intercede por mim, eu creio na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu creio na onipotência de Deus, creio na onisciência de Deus, eu creio na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme diz a palavra, eu creio no Espírito Santo e na evidência do batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas, eu creio na salvação, na justificação através do sangue do meu Senhor. Então nós somos cristãos professos, porque nós professamos aquilo que a palavra diz. Quantos estão me entendendo? Muito bem. Então todo cristão, quantos cristãos professos nós temos aqui? Então todo cristão que professa a sua fé, preste bem atenção, querido, ele precisa ser fiel. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios 1:1. Efésios 1:1. Abra lá, e se você tiver dificuldade, acompanhe na Bíblia de alguém, eu já quero estar lendo. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e... declara assim comigo: santos e fiéis, que estão em Cristo Jesus. Então, todo crente nascido de novo e santificado, o que se espera dele? Espera-se que esse cristão que nasceu de novo e foi santificado por Jesus Cristo, o que se espera dele é que ele seja fiel. Então você vai sempre encontrar na Bíblia a figura de um cristão santificado atrelado a um comportamento de fidelidade, porque são coisas intrinsecamente ligadas, entrelaçadas, e não tem como separar um crente santificado, comprado pelo sangue de Jesus, não tem como separar, desagregar a fidelidade dele. Fidelidade tem que estar associado, relacionado, tem que estar embutido na vida desse cristão, e é por isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos, declara assim comigo, e fiéis. E fiéis. Aleluia. E ainda, Apocalipse 17:14, falando de cristãos professos, cristãos chamados, cristãos nascidos de novo. Apocalipse 17:14. Apocalipse está cheia de figuras que falam sobre o desfecho das coisas que vão acontecer nos últimos dias, mas Apocalipse também tem linguagens claras que falam acerca de comportamentos. E aqui Apocalipse 17:14, a palavra do Senhor está dizendo assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e venceram com ele. Quem? Os seus chamados, ou os seus eleitos ou escolhidos, eu não entendi, declara assim comigo, e venceram com ele os seus chamados, os seus escolhidos e fiéis. Mais uma vez, e fiéis. Você consegue imaginar alguém chamado,
E que, de certa forma, dentre os chamados, nós compreendemos que existem aqueles que são escolhidos. Deixa eu fazer só uma colocação, que não se trata de acepção. Dentre os muitos chamados, aqueles escolhidos para um serviço específico. O chamado à salvação, o chamado à redenção através do sangue de Jesus, é um chamado para todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Todos somos chamados, mas dentre os chamados, aqueles que se tornam escolhidos para algum propósito específico. E a palavra do Senhor está dizendo aqui em Apocalipse: mas o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e venceram com ele, diga assim, os seus chamados, escolhidos e fiéis. Porque não tem como, querido, não tem como ser um chamado de Deus, ser um cristão professo, que confessa a verdade, e não ser fiel. É a mesma coisa dizer: eu casei, mas eu não estou casado. Eu casei, mas eu não tenho um compromisso de aliança e fidelidade nesse casamento, nessa relação que eu venho desenvolvendo. Então, grave isso. A fidelidade deve ser a característica de todo cristão que nasceu de novo. Segundo ponto, a fidelidade deve ser demonstrada através de serviços prestados. Declara assim comigo: a fidelidade se exibe, se demonstra através de serviços prestados, através dos nossos dons, talentos, oportunidades e serviços. Nossa fidelidade, ela é externada, demonstrada, exibida. E aí tem um texto aqui em Mateus 24, 45, 51, que eu quero que você abra aí, é muito fácil. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 24, 45 a 51, onde a palavra do Senhor nos diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos demais servos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então comece a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então olha para mim aqui um instantinho. Depois eu quero ler novamente com você esse texto. Jesus, ele sai fora de Jerusalém, está sentado no Monte das Oliveiras. Chegam os discípulos à sua volta e perguntam: Senhor, fala-nos acerca dos últimos dias, dos últimos tempos. E Jesus começa a falar sobre dores de parto, ele começa a falar sobre grande tribulação, ele começa a falar sobre a volta do Filho do Homem. E em meio a esses ensinamentos, ele faz essa inserção do servo fiel. Olha que coisa impressionante, o que esse texto está fazendo numa conjuntura de assuntos tão importantes como grande tribulação, arrebatamento da igreja, volta de Jesus. De repente ele faz essa inserção é aleatória? Essa inserção é porque ele não tinha talvez algum tipo de assunto para comentar? Não, queridos, não existe nada sem significado, sem importância na Bíblia. E esse texto está exatamente no lugar certo. E ele foi apresentado para os discípulos, para os apóstolos na hora certa. Porque eles perguntaram: o que acontecerá com o desfecho de todas as coisas? Como é que vai ser isso? E ele vem depois comentando com seus discípulos acerca da fidelidade. Porque ouça-me bem, como igreja, como cristãos, nós precisamos entender que fidelidade a Deus, ela vai além de uma postura de bondade, de uma rotina de frequências em reuniões. Eu sei que estar na reunião tem o seu aspecto fidelidade, mas fidelidade ao Senhor vai um pouco mais além disso. E fidelidade ao Senhor, segundo o que nós vemos na Bíblia, está atrelado diretamente à maneira
como nós o servimos com os nossos bens, talentos e serviços. Porque do contrário, a simples fidelidade falada, declarada, ela não diz absolutamente nada para Deus. A sua e a minha fidelidade precisa estar esboçada, externada através de comportamentos e atitudes. E aí, ele está dizendo aqui: quem, pois, é o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais serviços da sua casa, para lhes dar alimento no tempo certo? Feliz, bem-aventurado o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Fazendo, como diz o pastor Geto, fazendo a coisa direitinho, fazendo a coisa com excelência. Disse para os irmãos semana passada e repito novamente: jamais devemos fazer as coisas para Deus, esperando receber algo dele. E se você faz assim, você está certíssimo, porque aí você não gera, não alimenta expectativa no seu coração que possam ser frustradas. Mas nós precisamos ser, de certa forma, não podemos ser tão inocentes, porque entendemos biblicamente que Deus, Ele não deve nada para ninguém, amém, queridos? Tudo aquilo que você fizer para o Senhor, nós vemos na Bíblia, tem a sua justa e fiel recompensa sobre as nossas vidas. Diga assim para o seu irmão: tudo aquilo que você fizer para o Senhor, terá a sua justa recompensa. Quantos de vocês creem nisso? Amém? E aí, ele está dizendo, novamente parecido com a parábola do capítulo 24: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. E entenda algo nessa noite. Quando nós falamos de serviço ao Senhor, na nossa ótica, muitas vezes, aquilo que é mais importante, aparentemente, parece ser o que tem mais valor. Deixa eu te dar exemplos práticos. Na nossa ótica humana, racional, podemos correr o risco de nos enganarmos raciocinando da seguinte forma: peraí, o galardão do Isaías certamente deve ser maior do que o galardão de quem está limpando a cadeira. Eu creio que o galardão desse moço vai ser grande. Amém, irmãos? Eu creio, porque ele faz com amor. Mas nós nos enganamos quando nós comparamos dentro de uma ótica de importância, porque alguém que se expõe mais do que alguém que se expõe menos, nós acabamos que na somatória dos valores, interpretando, entendendo que quem faz dessa maneira vai receber mais do que aquele que faz de outra maneira. Então, se o galardão do Isaías que toca, por causa da importância do seu trabalho, vai ser grande, imagine então o galardão dos pastores. A coroa vai ser tão grande que eles vão precisar equilibrar no céu, porque o negócio vai pesar tanto na cabeça deles. E quem então é supervisor de célula? Meu Deus do céu, o supervisor de célula nem se fala, o líder de célula nem se fala. Então o galardão desse camarada vai ser assim, algo fantástico. Eu creio, e eu quero e vou receber um grande galardão diante de Deus. Eu creio e eu sei que vocês, líderes, supervisores e coordenadores, não só no céu, mas aqui na terra, vão receber galardão da parte de Deus. Amém? Amém, queridos? Mas preste bem atenção. Mas na ótica de Deus, o que determina o nosso galardão e a nossa recompensa não é o nível de importância daquilo que fazemos para Deus. Não, pastor, não. Mas é a fidelidade com que fazemos para Deus. Em termos de responsabilidade, é provável, e eu acredito nisso, que existe uma cobrança maior em termos de responsabilidade. A responsabilidade de quem se expõe mais, de quem faz mais, a responsabilidade de quem mais é dado, porque mais será cobrado. Então tem uma responsabilidade maior, mas responsabilidade maior também não é levado dentro do crivo para efeito de galardão, premiação e recompensa de Deus. Não, porque dentro da ótica de Deus, tanto semana passada quanto nós pregamos, e nessa semana também, o que o Senhor averigua em cada servo? O que Ele está averiguando? O que? Fidelidade. Declara assim comigo: fidelidade. Mais uma vez, fidelidade. E aí, queridos irmãos, é por isso que nós precisamos fazer tudo o que Deus colocou nas nossas mãos da melhor maneira
maneira possível. Sejam as coisas mais simples, eu preciso fazer da melhor maneira possível, porque Deus está olhando para a fidelidade dos nossos corações. E olha que coisa impressionante, tanto no texto de Mateus 24, quanto nesse texto que nós estamos lendo aqui. Ouça-me bem, querido. A palavra do Senhor diz que aqueles que executaram com fidelidade o que foi entregue em suas mãos, aqui está dizendo, garanto que Ele o encarregará de todos os seus bens. Ele vai ter mais de Deus. E nós vimos na semana passada, quem tem, terá mais, e terá em abundância. O seu Senhor o convidará para a sua alegria, para o seu repouso. O que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: se você recebeu, meu irmão, a função, por exemplo, minha função, meu Deus do céu, é limpar esse púlpito. Eu posso limpar esse púlpito de várias formas. Isso aqui não tem nada a ver com as mulheres que trabalham aqui na igreja, que fazem muito bem feito, amém, irmão? Muito bem, então vamos lá. Eu vou limpar esse púlpito aqui. Tá bom. De quantos irmãos estão lá embaixo e eles não vão ver muita coisa aqui. Agora, eu posso limpar esse púlpito dessa forma. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah sobre nós. Quando a pastora pregar aqui, vai sair fogo desse púlpito. Oh, aleluia! Quando ela pregar nesse negócio aqui, Deus vai vir com poder nesse lugar. Recebe aí, papai, é pra ti. Olha pra mim aqui. Vamos lá, irmãos. O que se pesa não é a importância do que você está fazendo, mas é a fidelidade com que você faz. Se nós estamos servindo ao Senhor, seja algo visível e aparente Ele está vendo, algo oculto Ele está vendo, olha como é que Deus avalia as coisas. Uau! Olha lá, pega aqui, Tony, pega essa franelinha, Tony. Vem cá, dá um... Aí debaixo, dá um tratinho aqui. Não. Ó, aí Deus fica assim. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Olha como é que ele limpa. Vai lá, Gabriel. Miguel, vai lá também, Miguel. Vai lá para você aprender com ele. Chama também o Rafael. Não tem anjo Rafael, irmãos. Mas chama lá o outro anjo. Olha, muito bem. Como que Deus avalia as coisas, Emanuel? Deus avalia da seguinte forma: não é a importância daquilo que você faz, mas é a fidelidade no coração com o que você faz. Feliz é o servo que, quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo assim, bem feito, com excelência, com amor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Além de receber o louvor do seu Senhor, a palavra diz: certamente, ele vai ser colocado sobre muito, porque se trata de mordomia, de senhorio de Jesus em relação a nós, os seus mordomos. E se Deus é Senhor e nós somos os seus mordomos, Ele não vai entregar grandes coisas na mão de pessoas que não fazem com excelência. Preste bem atenção, querido. Excelência não tem a ver com... Tem sim um pouquinho a ver com capacidade, mas muito mais do que capacidade, disposição de coração. Agora imagine, a pessoa está arrumando a cadeira. Eu vou arrumar essa cadeira aqui. Eu vou arrumar essa cadeira. Aquele irmãozão vai sentar aqui mesmo, não precisa limpar não.
Deixa eu botar essa cadeira de volta lá. Pastor, mas, irmãos, afinal de contas eu não fui chamado para ficar arrumando cadeira, eu fui chamado para fazer outras coisas. Quando nós somos fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos, Ele vai nos confiar muito mais. Amém? Você é o patrão e empreendedor. Você está vendo seus funcionários trabalhar, porque existe um paralelo no natural. Você está vendo seus funcionários trabalhar. E aí, Carlão, você está vendo aquele cara lá? Meu Deus, o cara não sabe que eu estou aqui, mas como é que ele faz bem feito? Quando você for levantar um diretor para a sua empresa, você vai colocar aquele cara relaxado? Não entendi, como é que é? Você vai colocar aquele cara que faz mal feito? Você vai colocar aquele cara que deixou tudo bagunçado? E aquele cara, Carlão, que fez bem feito, você vai colocar ele? Olha lá, o Carlão não é bobo não, hein? E você, irmão? Quem que você coloca sobre os seus negócios? Você coloca aquele que você está vendo que o comportamento dele não condiz? Eu pergunto para você, por que o reino de Deus é diferente? Por que, Botelho? Quantas pessoas você já mandou embora, Botelho, porque não faz bem feito as coisas? Quantos você já mandou embora? Quantos? 50. Queridos, eu quero que você traga isso para esse plano prático dessa nossa lida de serviços no reino de Deus. Preste bem atenção. Eu quero ser repetitivo, sim. Minha fidelidade a Deus não tem nada a ver com isso aqui, ó. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é uma expressão. Isso aqui é um externar da minha alma, do meu coração. Mas fidelidade a Deus tem a ver com aquilo que eu faço no dia a dia, com as coisas que Ele colocou nas minhas mãos, seja na minha casa, seja na casa de Deus, seja na minha célula. Mas Deus leva isso em consideração. Deus leva em consideração. O que mais Deus leva, pastor? Por exemplo, você delegou a pessoa para preencher o relatório da sua célula. Aí ele vai lá. Eu fui responsável para preencher o relatório. Como é que é seu nome mesmo? Mirelle de quê? Mirelle Cristina. Mirelle é com L ou com 2 L? Com L só. É Cristine com I ou com E no final? É Cristine com I ou E no final? Com I, é com I com A. Então, Mirelle Cristine com I e A no final. Muito bem. E o seu nome, como é que é mesmo? Seu nome é? De que, Paulo? Paulo Sérgio Mariana. Paulo Sérgio. Tem acento no E, então. Muito bem, tem acento no E. Ok. E aquele que foi delegado para preencher o relatório, como é que é seu nome mesmo? Carlão? João? Eu vou colocar João aqui, não tem problema não. Vou colocar João aqui. Como é que é seu nome mesmo? De quê? Davi Apolinário. Bom, eu acho que Davi deve ser com I. Eu não tenho Davi, eu vou colocar com I mesmo aqui. E de repente o Davi dele é sem I. Pastor, o que é isso, pastor? Mas diga assim, meu irmão, bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar, encontrar fazendo bem feito. Fazendo bem feito. Queridos, não nos deixemos, não se deixe enganar. A palavra do Senhor é muito clara nessa relação, nesse comportamento de fidelidade que precisamos ter em relação a Deus. Fidelidade nas coisas que Ele tem depositado e colocado nas nossas mãos no dia a dia. Muitas vezes, nossas vidas, tem muita gente socando o capeta, chutando o traseiro do diabo. Você está certinho, continua socando o traseiro do bicho, continua socando o diabo. Mas aquilo que detém o que Deus tem para a sua vida não tem nada a ver com o diabo. Muitas vezes tem a ver com um comportamento de falta de fidelidade em relação a Deus. Quantos estão me entendendo? Não tem nada a ver com o diabo, meu irmão. Não tem nada a ver com perseguição. Mas meu Deus do céu, as coisas não acontecem na minha vida. Se eu gero expectativa em Deus, não só no que diz respeito àquilo que Ele tem me prometido. Olha o que a palavra do Senhor diz. Se o Senhor te encontrar fazendo bem feito, quem te promove é Deus. Quem abre as comportas do céu sobre você é Deus. Quem vai fazer muito mais na sua vida é Deus. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Quanto vocês se lembram da historinha de Davi, aquele menino? Davi literalmente, enquanto as ovelhas dele estavam no campo, Deus estava lá só observando Davi. Olha como é que ele tira o carrapato daquela ovelhinha. Olha como é que...
Não acredito. Olha como é que ele cuida dos carrapichos daquela ovelha. Olha como é que ele sara a ferida dela. Olha como é que ele trata cada uma delas com amor. Deus não teve dúvida. Porque se esse menino cuida bem de ovelha no meio do mato, ele também vai cuidar muito bem do meu povo. Ele vai ser príncipe, ele vai ser rei. Porque se ele cuida bem de bicho, ele vai cuidar bem de gente também. Ele vai cuidar bem de pessoas. Se ele ama bicho, ele também vai amar pessoas. Deus olhou para onde? Para a fidelidade de Davi, para o coração de Davi, porque o coração de Davi era um coração fiel. E por isso Deus declarou: achei Davi, homem segundo o meu coração, que vai cumprir, que vai executar todos os meus propósitos. Eu quero te desafiar, meu irmão, naquilo que Deus, pouco ou muito, tem colocado nas suas mãos para fazer. E muitas vezes isso pode estar ligado à forma como você serve o seu esposo, como você serve a sua esposa, como você serve os seus filhos, como você serve a sua casa, porque eu sou mordomo dentro da minha casa também. Tudo isso é uma conjuntura que determina a maneira como as comportas dos céus serão abertas sobre mim. Amém? Diga assim para o seu irmão: nesses dias, o Senhor está vindo, o Senhor está vindo com recompensas sobre o seu povo, sobre a sua casa, e todos aqueles que Ele encontrar fazendo bem feito, com excelência, serão recompensados, serão exaltados, serão reconhecidos, serão galardoados. Quantos de vocês creem nisso, meu irmão? Quantos de vocês creem nisso, meu irmão? Aleluia! Oh! Quarto ponto, e eu vou encerrar por aqui para estarmos orando depois. Declara assim comigo: não pode haver período de férias no campo da fidelidade. Assim, não permita momentos de férias no campo da fidelidade. Apocalipse 2:10. Dentre as 7 igrejas da Ásia, tinha uma mensagem específica para a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, no versículo 10, Deus trouxe, dentre muitas coisas, trouxe um louvor, trouxe uma promessa e trouxe uma averiguação de coisas que precisavam ser melhoradas. E aí no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse está escrito: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Vai cá comigo: seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Espera aí. Então, a coroa vai ser dada para quem? Para quem é o quê? Para quem é o quê? Fiel. Agora, o que me chama a atenção aqui, nesse texto, é determinar o limite da minha fidelidade. Possa ser, e eu creio assim, ainda nos nossos dias, é bem provável que Deus ainda tenha alguns mártires. Você sabia que tem muita gente ainda no nosso século, nessa sociedade dos nossos dias, pessoas que estão morrendo por amor a Cristo, dando suas vidas por amor a Cristo. Mas eu não creio que isso se estende a todos os cristãos espalhados sobre a face da terra, mesmo porque, se esse fosse o crivo, talvez muitos já não resistiriam, já tinham abandonado Jesus faz tempo. Mas alguns países, na janela 1040, país do Oriente Médio, onde há cristãos que estão dando suas vidas por amor ao Evangelho. Mas o que eu entendo nesse versículo é que você deve estabelecer até onde vai a sua fidelidade com Deus. Porque existem cristãos que a fidelidade dele em relação ao serviço de Deus vai até o último saco de arroz na despensa. Só até ali. Não passa dali.
quando chega no último saco de arroz na despensa. E Deus pode estar provando o coração dele, aí ele começa a murmurar com Deus. Ele começa a reclamar de Deus. E ele abandona Deus. Existem alguns cristãos que a fidelidade de Deus, a fidelidade dele para com Deus vai até que tudo esteja muito bem na igreja. Todo mundo cumprimentando ele, todo mundo beijando ele, todo mundo abraçando ele, todo mundo se relacionando com ele. Vai até aí. Mas no primeiro confronto, na primeira indisposição, na primeira adversidade, no primeiro esfrega, no primeiro rala, no primeiro fight, eu não quero saber mais de Deus. E eu também não quero saber mais de igreja. Olha lá, eu nunca mais eu ponho o pé naquele lugar. Vou nada. Olha fulano, olha Beltrano, olha Ciclano. Sabe por quê? Porque o limite da fidelidade dele em relação a Deus vai até esse momento aqui onde nada acontece fora do normal. E quando alguma coisa começa acontecendo, se ele, como diz a moçada, pica a mula, ele tira o time de campo, ele sai fora, porque esse é o limite da fidelidade dele em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. Outros, a fidelidade vai até aquele ponto onde o emprego está legal, meu carro está bem, mas se o carro começa a furar o pneu, começa a dar problema, mas Deus não está mais comigo, onde é que está Deus? Por que está tudo dando errado na minha vida? Quer saber de uma coisa? Eu também não quero saber mais de Deus, porque a fidelidade dele vai só até ali, não vai mais do que ali. Você precisa aprender a estabelecer limite para a sua fidelidade, porque quando eu estabeleço limites altíssimos, entendendo que só aquilo, ou nem aquilo vai me abalar, quando eu estabeleço esses limites, pode vir as demais coisas que eu vou tirar de letra em nome do Senhor Jesus. Você está me entendendo, meu irmão? Está me entendendo, querido? Então, no campo da fidelidade, não pode existir férias. Porque enquanto Deus está fazendo, beleza, Deus parou de fazer, você pega férias, meu irmão. Você literalmente se torna um infiel em relação ao Senhor. Deus não tem compromisso com gente infiel. Deus não tem compromisso, eu vou deixar bem claro, diga assim para o seu irmão, Deus não tem compromisso com o infiel. Mais uma vez, Deus não tem compromisso com o infiel. Pastor, mas eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Então, meu irmão, isso não pode ser em palavras, tem que ser em atitudes e comportamento. E aí eu preciso estabelecer o limite, até onde vai minha fidelidade. Sabe por quê, queridos? Sabe por que Deus disse isso para a igreja de Esmirna? Seja fiel até a morte. Ou seja, a morte, ainda que se você for fiel até a morte, mesmo na morte, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou me voltar para você, eu vou fazer milagres na sua vida. Nós vivemos dias, eu diria que muito mais do que um comportamento, eu falei isso na quarta-feira, é um espírito. Existe um espírito de infidelidade que tem arrasado, invadido nações, cidades. Aquilo que alguns anos atrás era mais palpável na sociedade, hoje não existe mais, queridos. Aquilo, o valor que tinha a palavra de uma pessoa, segunda-feira, 3 horas eu passo lá e te pago. A pessoa ia e honrava com a palavra dele. Hoje, a fidelidade, ela começa a entrar nesse campo do relacionamento conjugal. Não existe mais fidelidade, existem contratos. E se quebra esse compromisso de aliança, que parece muito mais um contrato, por qualquer coisa. Mas você se separou por quê? Eu separei porque eu comecei a olhar para a cara dele, eu comecei a observar bem o nariz dele, e comecei a observar bem a pontinha do nariz dele, e eu não gostei mais do nariz dele, eu separei dele. É mesmo? Você não gostou mais não gostei mais da pontinha do nariz, então eu decidi separar. Você vê isso até no meio dos jogadores de futebol. Antigamente os caras tinham compromisso com os clubes. Hoje o cara chega no clube e faz assim, beija a camisa do clube. 2 meses depois, ele está colocando o clube no pau. E está indo para outro time. E faz a mesma coisa.
beija a camisa. Lá também. Dentro da igreja. O cara já passou por 10 igrejas. O problema é quando ele morrer, quem vai fazer o sepultamento dele? Pastor, ué, quem que é o pastor desse cara? Quem que é? É o da Batista, da Assembleia, Deus é Amor, é o dos Santos dos Últimos Dias, é o da Mundial do Poder de Deus. Quem que é o pastor desse cara? Quem que é o pastor desse cara? Já passou por 50? Quem que é o pastor dele? Seja fiel ao Senhor, meu irmão. Seja fiel ao Senhor. E o reflexo disso se estende por todas as áreas, na vida de muita gente. Eu quero te desafiar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus, meu irmão. E conforme diz a palavra do Senhor, Ele vai te honrar de forma espetacular que você não faz ideia. Eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus a renovarmos mais uma vez nossa aliança de fidelidade com Ele. Em tudo aquilo que é aspecto prático da sua vida, em que você entende que precisa ser fiel a Deus, eu quero desafiar você a ser fiel ao Senhor. Deus vai te levar a níveis que você não faz ideia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos de vocês creem nisso? Quantos de vocês creem nisso? Então eu quero que você abra as tuas mãos enquanto o pessoal do louvor chega até aqui. Porque a igreja foi chamada para andar na contramão desse mundo. E exatamente a contramão desse mundo é nós não somente desejarmos esse compromisso de fidelidade em relação ao Senhor, mas sermos práticos no nosso compromisso de fidelidade em relação a Deus. Por conta disso, nós temos muitas vezes uma igreja inoperante, uma igreja impotente, porque Deus não vai confiar grandes coisas na mão de infiéis. Deus vai confiar grandes coisas na mão de homens e mulheres fiéis. E eu sei que Deus está restaurando esse aspecto na sua casa. E quando nós entendermos como igreja que Deus está restaurando isso, se prepare, meu irmão, porque as comportas dos céus vão se abrir como nunca antes sobre você, sobre sua família, em nome do Senhor Jesus. Em que áreas da sua vida você entende que precisa restaurar, se reconciliar a fidelidade com Deus? Em que áreas você entende que precisa ser feito isso, meu irmão? Então nós queremos fazer isso nessa noite. Porque evangelho é muito mais do que de uma responsabilidade de participar de um compromisso domingo à noite. Evangelho é uma conjuntura de comportamentos que envolve a sua e a minha vida em todos os momentos da nossa caminhada. Queridos, a Bíblia diz que a fidelidade, ela é poderosa para nos tirar desse nível e nos colocar nesse nível. A fidelidade é poderosa para nos fazer sair da promessa e entrar na realidade. Você crê nisso? Então diga assim para o seu irmão: a fidelidade tem autoridade, tem poder, capacidade para te tirar da promessa e te fazer entrar na realidade. Mais uma vez, na realidade. Quantos homens e mulheres entendem que foram chamados para viver uma realidade em Deus, para viver uma vida intensa de manifestação em Deus? Então abra as tuas mãos, né, e coloque uma mão sobre o seu coração, assentado mesmo, e feche os teus olhos nessa noite, querido, com os teus olhos fechados. Eu quero que você pese, eu quero que você reconsidere, eu quero que você pondere, eu quero que você vasculhe o seu coração nessa noite. Meça a sua fidelidade em relação ao Senhor. Meça a sua fidelidade em relação ao Senhor. Há um apelo no coração de Deus nos convocando. Olha, queridos irmãos, nós podemos muitas vezes até vacilarmos e sermos infiéis, mas entender que Ele permanece fiel. Se Ele permanece fiel, então nós precisamos reconciliar nossa fidelidade com Deus. E aí, meu irmão, essa reconciliação, você pode ter certeza, ela vai trazer a promoção de Deus sobre o seu coração, no nome do Senhor Jesus.
Quantos nessa noite entendem que Deus nos chamou para esse compromisso? Então no seu coração vai orando, vai apresentando diante de Deus, vai declarando: eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor.